Olá, muito bem-vindo novamente ao programa Amazônia Press Política e hoje estamos com a Marli Nascimento, ela que é especialista em gestão pública e também assistente social. Ela vai contar um pouco sobre a sua vida, sobre seus projetos e entre outras coisas. Mas antes quero pedir para você que compartilhe essa live para que outras pessoas também possam estar sabendo dessa entrevista e de outras que você pode acompanhar em nosso canal no YouTube. É só acessar Amazônia Press que logo você encontra. E seja muito bem-vinda ao nosso programa, Marli. Obrigado desde já por ter aceito o nosso convite de estar presente aqui com a gente hoje. Obrigada, Milena. Primeiramente, eu quero agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Quero agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade, pela cordialidade a qual me receberam. E também ao público que está em casa assistindo essa transmissão. Quero dar meu olá. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos, façam perguntas. E é isso. E é isso, galera. Ela falou, façam perguntas. Por favor, comenta aí para que a gente possa também acompanhar daqui. Curta e compartilhe essa live. E vamos começar esse bate-papo. Eu queria saber quem é Marli Nascimento antes da política. Sim, então, eu sou uma mulher simples, sou casada, tenho 2 filhos, Nicolas e Nicole. Sou uma mulher que gosta muito de ajudar as pessoas. Uma das minhas causas por estar na política, solicita todas as pessoas que me conhecem, que fazem parte da minha vida, da minha rotina, sabem disso e podem confirmar. Eu sou assistente social, especialista em gestão de políticas públicas, tenho outros cursos relacionados à política, tenho 42 anos e estou aí. Ser especialista em gestão política é uma das causas assim que fez você, até a motivação, querer ser candidata hoje? Sim, também. Mas, na verdade, Milena, o motivo pelo qual eu me candidatei é um sonho de infância. Né? Desde a infância, quando as pessoas perguntam o que você quer ser quando crescer. O meu filho de 4 anos, quando me pergunta o que você quer ser, meu filho, ele diz, eu quero ser advogado. A minha filha de 2 aninhos, ela diz que quer ser doutora, que é médica. Né? E eu, quando criança, que me perguntavam, eu dizia que eu queria ser da política. Né? E como eu sempre tive me solidarizar com as pessoas, com os problemas da coletividade, e eu resolvi isso na minha fase de crescimento, na minha trajetória, e quando eu entrei para a faculdade, esse desejo ele se aflorou, porque o serviço social ele está relacionado ao campo político, ao meio político, é uma profissão política. Então, eu pensava, o que eu não posso fazer no meu pessoal, com a minha profissão, eu vou poder fazer me candidatando, sendo um político, trabalhando para o povo, trabalhando com o povo. Então, esse desejo se aflorou também na minha profissão, mas ele já vem desde criança. Que legal. Isso é a primeira vez que eu escuto que é desde criança que quer ser Sim. política, né? É uma novidade. Como assistente social, você já vivenciou vários tipos de ocorrência, entre outras coisas. Teve uma que marcou muito a sua vida? Sim, eu já vivenciei muito, inclusive na época de estágio, quando eu estava começando na profissão, né? No meu estágio ainda, quando eu era acadêmica, eu vivenciei eu tinha que fazer parte de uma equipe que ia na casa de uma senhora onde tinha ocorrido um estupro de vulnerável. Né? E essa é uma das coisas que me sensibiliza muito, é a criança, tanto que é uma das minhas bandeiras. Milena, eu sou órfã, né? Sou órfã desde os meus 8 anos de idade. E quando a minha mãe faleceu, eu passei muito tempo assim, eu não tinha um lar, eu não tive mais um lar depois que a minha mãe faleceu, porque eu passei morando num lugar, no outro. Um mês eu estava num lugar, um mês eu estava em outro lugar, em outra cidade com uma outra família. Né? E isso aí foram uma das causas também que mexeu comigo, que me marcou. E por isso que eu criei também uma proposta relacionada à criança, né? As crianças órfãs, eu tenho uma proposta. Porque eu vivenciei isso e na minha profissão, quando aconteceu esse fato que me marcou, que foi o estupro de vulnerável, fez ainda eu abraçar mais essa causa das crianças. Né? E
foi o que me marcou, foi esse momento muito triste que eu tive que acompanhar e que quando nós estudamos na faculdade, nós aprendemos que nós temos que ser neutra em certas situações, né? Mas é muito difícil numa situação dessa você ser neutra, né? E mexe mesmo, e foi isso que me marcou muito. Muito bem. Antes de falar sobre suas bandeiras, eu quero saber como que rolou o convite de participar do seu partido hoje. Então, eu já faço parte, já sou filiada há muito tempo, né? Há muitos anos eu sou filiada. Só que eu fazia parte de outros partidos políticos. E quando eu me filiei, eu já me filiei com pretensão política. Em 2016 foi a primeira vez que eu concorri para vereadora. Foi, assim, um pouco que frustrante, né? Eu não tinha experiência de nada. E aí eu resolvi até deixar e não concorrer mais, né? Deixar um pouco ali. Passou quantos anos? Não, eu passei pouco tempo, porque foi poucos anos, porque na verdade na campanha passada, de 2020, eu já vim pela segunda vez, né? Então, 2016, uns 4 anos, né? 4, 5 anos. E eu ia deixar a política, só que toda vez que eu penso em deixar, a política está no sangue, a política sempre está em mim, por causa do meu jeito, né, da minha articulação. E aí é isso. Quando você se candidatou a vereadora, você está dizendo que teve um pouco de frustração, né? Mas hoje você já se sente mais preparada? Não, hoje com certeza. Só que essa candidatura agora para deputada estadual é muito diferente, Milena, da primeira, né? Das duas primeiras. A primeira foi frustrante porque, como eu te falei, eu não tinha muita experiência, era a minha primeira vez. A segunda não, a segunda já foi bem melhor, né? Para a vereadora também, foi ano passado. Eu era afiliada pelo PMN e eu já consegui trabalhar, já consegui desenvolver as minhas atividades, consegui desenvolver a minha campanha, consegui desenvolver bem. E agora eu digo para ti que essa é diferente porque é para deputado estadual, é a primeira vez que eu estou vindo para deputado estadual. Então ela se torna diferente e especial. É um desafio para mim. Todos os dias estamos aqui com pré-candidatos e a gente sempre pergunta: essa eleição é uma das mais difíceis, por ser também uma eleição para a presidência, né? Isso. Então, qual é esse seu sentimento de também ser uma eleição importante para a gente e nós brasileiros? Se você tem uma dificuldade em relacionar essa ideia de que vai ser difícil, não sei o quê, mas eu sou capaz. Você sente assim ou tem algo que mexe com você no fundo ou não? Com certeza, Milena, sempre mexe, né? Toda campanha é diferente, toda eleição é diferente. Como eu te falei, é a minha primeira vez como deputada estadual. Mas nós, quando você se submete, ou quando você se dispõe a querer algo, a lutar por um projeto, a defender uma causa, isso se torna um desafio, né? E você acaba vencendo as dificuldades com a sua persistência, com a sua não desistência, né? Porque na primeira vez eu pensei em desistir, mas hoje não mais, né? E ainda que não venha a vitória no pleito, mas eu estou aí, faço meus trabalhos, vou continuar trabalhando, me dedicando à população, à coletividade, porque eu gosto, né? A política seria uma forma de eu ajudar melhor. Porém, e ela é uma eleição difícil porque, até mesmo para a população, porque você vai ter que analisar vários candidatos, né? Você vai fazer uma análise de um todo. Deputado estadual, deputado federal, Senado, presidente. E a população, ela fica nessa eu não vou chamar de dificuldade, mas nessa confusão. Eles ficam confusos, né? Qual é o melhor, qual vai ser, qual vai ganhar, se ele vai apoiar um e o outro vai ganhar, se o candidato dele não vai ganhar, eles ficam confusos. Sim. Então, se torna difícil por ter mais candidatos, né? Diferente da outra eleição, que é só vereador e prefeito. O amazonense, ele está um pouco acostumado com o atual cenário político, e aí, quando chega uma pessoa nova, com uma cara nova, proposta novas, as pessoas acabam tendo um pouco de receio de querer essa pessoa, né? Você acredita que falta essa mudança nesse cenário? Com certeza. Eu acredito sim, porque
na minha última campanha eu saí para as ruas e a gente, infelizmente, a população está muito desacreditada da política. E quando chega um novo, como já vieram vários, né, eles, apesar de que eles querem... Querem uma cara nova. Querem uma cara nova, eles querem confiar, mas sempre fica, no fundo, aquele receio de que vai decepcionar, que político não presta, né? Que político é tudo igual, e não é. Eu acho que a própria população, ela devia se informar mais, estudar mais, analisar mais, até mesmo para sair aquela... como é que eu posso falar? Aquele pensamento de que, eu vou votar nesse porque todos roubam, né? Isso é uma frase que a gente ouve muito. Então, eu já vou votar nele porque não vai fazer nada mesmo. Então, eu acho que a população, ela deve, sim, analisar, ela deve estudar, que é para não cometer os erros, né? Que sempre está aí, nosso governo. Então, é isso. Caso seja eleita, quais são as bandeiras que você pretende defender? Então, eu costumo fazer minhas propostas e escolher minhas bandeiras através da população, né, das conversas, das reuniões que eu vou. Eu procuro escutar bastante a população para, em cima disso, eu fazer minhas propostas e levantar minhas bandeiras. Mas uma bandeira que eu sempre tive em todas as eleições, em todas as campanhas, perdão, é a da mulher, né, o empoderamento da mulher, porque a gente vê aí a taxa de feminicídio muito grande. Durante a pandemia ainda veio se agravar mais a questão da violência, né? O feminicídio, ele já é o extremo, né? Mas a questão da violência doméstica contra a mulher também é uma das minhas bandeiras desde o início, né? Até mesmo por eu ser mulher, eu me acho na obrigação de levantar essa bandeira. A questão das crianças, como eu falei, né? Eu tenho propostas para criação, para buscar recursos para a criação de um abrigo para órfãos, né? E também principalmente a questão da transparência, o combate à corrupção, porque isso é fato no nosso Brasil, é a velha política, como falam, né? E nós que buscamos renovação e inovação, eu acho que isso daí tem que ser o ponto de partida de qualquer candidato, é a transparência. E eu, como deputada, combater realmente a corrupção e também trabalhar na fiscalização do governo, a questão de recurso, do orçamento anual, você fiscalizar mesmo para ver se está sendo feito como deve ser. Você falou sobre defender até mesmo as mulheres. Hoje em dia a gente, infelizmente, sofre um pouco de machismo. E eu queria saber de você se durante essa sua trajetória política você já sofreu algum tipo de machismo ou até mesmo de um leve preconceito. Sim, Milena, já sofri muito. Inclusive, eu sofro até hoje. Eu, como você me viu, eu sou uma mulher de estatura baixa, né? Eu sou uma mulher de estatura baixa e negra, eu sou considerada negra. Negra não, eu sou uma mistura aí, que o nosso país ele é uma mistura, né? Sim. Eu sou uma mistura, então a gente sofre preconceito já pelo fato de ser mulher. Quando eu entrei para a política, muitos me olhavam assim, meio torto, me olhavam com desprezo mesmo, achando, até mesmo por causa do meu tamanho, né, achando que eu não sou capaz e tudo. Só que eu acho que nós devemos buscar, como eu falei, o empoderamento, né, buscar aprender, para que você não venha deixar isso abater você e também não deixar isso te atrapalhar na tua trajetória. Sim. Então, eu acho que a gente sempre deve vencer o preconceito, né? Não levando para o lado mal, né? Eu não levo isso para o lado mal. Eu acho que isso sempre vai existir na sociedade, porém, eu tento entender eu tento entender de um lado de uma maneira positiva, né? E vencer isso. Eu não deixo me abater, mas eu já vivi vários preconceitos por questão de eu ser mulher, por questão de eu ser pequena e as pessoas, né, me acharem incapaz e muitas coisas mais. Falam que as pequenas são as melhores. Né? Subestimam as pequenas. Sim, subestimam demais as pequenas. Galera, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta
para saber mais sobre a Marli, que está aqui com a gente, e contar um pouco mais sobre a sua caminhada nos interiores do Amazonas. Oi. E aí, galera, voltamos aqui. Vale ressaltar que essa live está acontecendo no YouTube e também no Facebook. Então, se você quer ver daqui a pouco ou amanhã, já vamos estar lá disponível para você. Essa e outras entrevistas que você pode estar acompanhando em nosso canal. E hoje estamos aqui com a Marli Nascimento, ela que é pré-candidata a deputada estadual. E também ela vai falar um pouco mais sobre sua vida. Ela também é especialista em gestão pública e assistente social, né? Ela tem aí um currículo excelente e também sabe um pouco de cada zona que ela vai falar agora com a gente. E eu queria saber de você, Marli, se você sabe a real necessidade que os interiores sofrem. Então, Milena, como eu falei no início, é minha primeira vez como candidata a deputada estadual, é minha primeira vez na esfera estadual, né? Mas a gente sempre procura se informar, ir atrás e saber o problema. Eu conheço muitas pessoas que moram no interior e, analisando todo esse contexto, é sempre a saúde. A saúde é o bem mais importante, né? Você está com saúde, você está bem, você consegue vencer qualquer desafio. Então, no meu ponto de vista, o interior ele precisa ter mais o fácil acesso à saúde. Tem muitos interiores aí que, para você fazer uma cirurgia, você tem que ir para uma cidade maior. Você tem que ir para um estado, né, para o estado do Amazonas, os interiores, daqui do estado do Amazonas mesmo. Para você se submeter a uma cirurgia ou um exame de alta complexidade, você precisa ir para a capital, porque lá eles não dispõem, né? Fora a falta de recurso nos hospitais, nos postinhos. Então, eu penso que a saúde, ela é uma das que mais está em dificuldade, que precisa ter realmente um olhar especial nessa questão, fora outras coisas, né? O difícil acesso aos bens, aos recursos, as coisas estão muito caras, a inflação está muito alta, então eles já sofrem com a falta desse acesso, né? Por morarem muito longe e é isso. Eu queria saber de você qual é a sua visão do atual quadro político e o que precisa melhorar, o que precisa ser mudado. Então, Milena, a nossa política, eu vou falar aqui vou falar em nível Brasil, né? A gente precisa mesmo, não só os políticos em si, mas toda a sociedade civil, ela precisa cobrar mais dos políticos e cobrar também a questão da corrupção, erradicar a corrupção, né? O político levar a sério. O político, eu tiro por mim como candidata. Eu quero ser candidata para eu servir o povo. Eu quero ser política para eu servir o povo. Então, uma vez que eu estou lá, eu tenho que colocar isso como uma prioridade, certo? Então, eu acho que se todos os políticos que se candidatassem fossem com essa intenção, e não a intenção de roubar, né, o que acontece muito, o nosso país ele está acabado financeiramente por causa de rombos, né, rombos políticos. Então, eu acho também que a questão do crime de peculato, crime que os políticos cometem, ele também devia ter leis, né, mais rígidas para que isso não viesse a acontecer. Eu acho que nessa parte do direito também devia ser mexida, a questão dos crimes políticos. E em relação também aos políticos que prometem, né, e não cumprem. A corrupção também por parte da sociedade em geral, quando ela vende o voto, quando ela vende o seu voto. Eu presenciei isso nas últimas eleições. Eu acho que isso está se tornando uma coisa comum, apesar que eu acho que era da política velha. Os jovens de hoje, eles pensam diferente, eles agem diferente, eles têm a sede de realmente mudar a sua história, de mudar o seu país. Porém, ainda tem alguns que precisam tirar esse feio costume, esse velho costume, né, de vender o seu voto. Porque aí, quando chega na hora do candidato assumir,
ele não tem o direito de cobrar, né? Porque ele também se corrompeu. Então, eu acho que o combate à corrupção, ele devia ser, sim, uma das prioridades no país. Quando você fala sobre os jovens, a gente acaba envolvendo a internet. E aí, hoje em dia, as pessoas estão mais ligadas à política, né? Então, você acha que isso, de alguma forma, acaba prejudicando um candidato ou não? Não, eu não vejo que prejudica o candidato. Pelo contrário, até para as campanhas isso se torna melhor, né? De você fazer campanha, de você já começar a sua pré-campanha pela internet. Hoje as redes sociais estão em alta, então tudo, até mesmo para você denunciar algo é mais fácil, porque você joga ali nas redes sociais e de repente ela se dissemina de uma forma, né? Então eu não vejo isso como prejudicial, eu vejo isso como bom. Muito bom, até mesmo para os jovens, porque eles ficam mais bem informados, mais bem por dentro da situação e do cenário político. Sim. Muito bem, galera. Estamos finalizando por aqui, mas antes eu quero que a nossa amiga deixe suas considerações finais e desde já agradeço em nome de toda a equipe que você tenha aceito o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Bom, eu já estou com saudade do programa, eu gostei muito da Milena, uma pessoa super agradável. Então, Milena, eu queria, na verdade, falar com o público, né, com as pessoas que estão me assistindo, com os eleitores, que em todas as eleições, você... Em todas as eleições devia acontecer isso. Porém, vamos pensar nessa agora, né? Eu queria que a população fizesse uma autoanálise nos políticos que vão votar, analisar direito suas propostas, analisar seus projetos, analisar o perfil do político, do seu candidato, para que você tenha um voto consciente. A nossa sociedade, ela precisa ser levada a sério. A política na nossa sociedade, ela precisa ser levada a sério. E para isso nós contamos com a ajuda da sociedade civil. Eu acho que nesse momento, realmente, eles deviam pensar melhor em quem vão votar, para depois não se arrepender, não dizer que votou errado, e fazer essa análise no contexto total, né? Não votar porque troca de favores, não votar, eu vou votar em qualquer um, eu vou anular meu voto. Não, participe, o voto é democrático, né? Então vamos exercer a nossa democracia. Participe, vote consciente, não vote nulo, não vote em branco, vote consciente. É o recado que eu quero deixar para a sociedade. Muito bem. E é isso, galera. A gente sempre está aqui ressaltando, né, o quanto é importante a gente não vender seus votos. Também é muito importante que essa eleição seja uma das que possa fazer diferença para a gente, né? Hoje em dia a gente vê dificuldade em cada setor e só quem sofre mesmo é quem está precisando. Então, por favor, não, por favor, de novo aqui, todo dia eu estou falando, não jogue seu voto fora. E que a gente um dia vai precisar ser cobrado, vai precisar cobrar também. E você, como um eleitor, por favor, não faça isso. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira. Amanhã não tem programa, viu? Amanhã é minha folga. E aí a gente volta na segunda-feira de novo aqui com novos convidados para você ficar sabendo sobre a vida, sobre proposta, entre outras coisas que você só acompanha aqui com a gente. E é isso, galera. Até amanhã. Até segunda. Tchau, tchau.